Olá, como estão os amigos do canal Chegou a Hora? Esse é o canal Chegou a Hora, onde estudamos as profecias da Bíblia Sagrada, estudamos alguns assuntos muito interessantes e também estudamos a lição da Escola Sabatina, né? Tudo bem? Estamos iniciando aí um novo trimestre, vocês sabem que essas lições, os assuntos duram 3 meses. Então tivemos janeiro, fevereiro, março e agora estamos iniciando abril, maio e junho. E o título é aí, ó, Alusões, Imagens e Símbolos, como estudar a profecia bíblica. Alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Eu acho que você vai gostar, hein? Acho que você vai gostar porque a gente vai aprender mais sobre esses símbolos proféticos, né, que aparecem em Daniel, que aparecem em Apocalipse, que aparecem em outros livros da Bíblia Sagrada, né? Vamos aprender como é que estudamos a profecia bíblica. E se você já gostou do tema, deixe o seu like aí e se inscreva. Se inscreva no canal Chegou a Hora para ser notificado quando uma nova lição é postada ou quando um novo vídeo é postado e ajuda também o canal a crescer, né? E se você tiver alguma sugestão, algum comentário, por favor, comente. E abençoe outras pessoas também, mandando esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe a bênção, é o que eu tenho dito aqui, né? Mas eu sempre digo o seguinte, sabe? Antes da gente estudar a Bíblia Sagrada, a gente tem que fazer o quê? Orar, pedindo sabedoria, aquela sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, né? Para a gente entender, né, o que o Espírito Santo quer dizer naquela passagem, naquele texto da Bíblia, especialmente no caso das profecias. Portanto, ore comigo, tá bem? Querido Pai Celestial, louvo o seu nome por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Estamos iniciando uma nova série de estudos e precisamos, Senhor, de sabedoria que vem do alto. Por favor, Senhor, envie o Divino Espírito Santo para nos capacitar e nos dar entendimento. Eu peço a tua bênção para esse momento de estudo. Eu peço a tua bênção para essa pessoa que estuda comigo e ora neste momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E você diz? Amém. Muito bem. Vamos então à lição número 1. O título é Alguns Princípios da Profecia. Alguns princípios da profecia. E nós temos sempre aí um verso principal, que é chamado verso para memorizar, ainda que hoje em dia é difícil a gente memorizar as coisas, né? Mas a gente pode tentar. Sempre a gente tem algum verso na mente, que é o verso para memorizar. Quem sabe, eu acho que eu vou postar esse verso todo dia aqui, né? Aí você assiste o verso só para tentar memorizar e lembrar. Vou dizer assim, o verso de hoje é, pumba, Jeremias 9:24. E aí você vai lendo, ouvindo, decorando, né? Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então vamos ouvir e repetir. O verso diz, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o verso principal, o verso para memorizar, ele já nos diz da importância que existe em conhecer o Criador e as suas revelações. Nós temos até um livro da Bíblia, que você conhece muito bem, é o último, chamado Apocalipse. Mas Apocalipse é uma palavra grega. Quando você traduz, a palavra significa revelação. De fato, em inglês, por exemplo, o nome é revelation, ou seja, é a palavra revelação mesmo, né? Do jeito que significa, traduzida. Algumas pessoas acham que é impossível entender as profecias da Bíblia Sagrada, especialmente o livro do Apocalipse. Fala assim, é um livro fechado, é um livro selado. Mas Ellen White, uma pessoa que estudava a Bíblia Sagrada, que tinha inspiração divina, ela escreveu, o próprio nome Apocalipse, revelação, contradiz a declaração de que é um livro selado. Revelação significa que algo de importante é dado a conhecer. As verdades deste livro são dirigidas aos que vivem nesses últimos dias. Ou seja, para você e para mim.
Estamos com o véu removido no lugar santo das coisas sagradas. Não devemos ficar de fora. E aí, vai ficar de fora? Não, vamos estudar aqui, né? Essa nossa lição a cada semana. Vamos estudar o livro de Daniel aqui, Daniel e o grande conflito. Bom, estamos terminando Daniel e vamos embarcar no Apocalipse, né? Ah, que maravilha estudar as profecias da Bíblia, ver o tempo em que estamos vivendo nos últimos dias. E sabe, Ellen White diz mais. Ele quer que estudemos os eventos que acontecem ao nosso redor e os comparemos com as previsões de sua palavra. Assim entenderemos que vivemos nos últimos dias. O estudante diligente da profecia será recompensado com revelações claras da verdade, pois Jesus garantiu: a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Eu recebi alguns comentários aqui dizendo assim: por que você coloca tanto Ellen White? Porque eu acho os livros dela fantásticos, maravilhosos. Além do mais, como adventista do sétimo dia, eu creio que Ellen White é uma pessoa especial. Porque se a pessoa não é especial, se a pessoa não tem a conexão com Deus, não consegue escrever o que ela escreveu. Veja o livro O Desejado de Todas as Nações, o livro História da Redenção, o livro O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Parábolas de Jesus, O Maior Discurso de Cristo, e assim vai. É tanto livro. Só uma pessoa muito inspirada poderia escrever o que ela escreveu. Aliás, se você não leu nenhum livro de Ellen White, por favor, você não sabe o que está perdendo. Comece, quem sabe, com a História da Redenção, o livro, ou então o menor, O Caminho a Cristo. Você vai ter uma nova visão de Jesus Cristo. Ou então vai confirmar a visão que você tem, né? Bom, vamos então à nossa primeira parte da lição. Quem lê, entenda. Você sabia que um dos livros ou profetas citados por Jesus foi Daniel? Assim, nominalmente, porque ele citou os profetas, né? Começando pelos profetas, por Salmos, né? Mas aqui ele cita uma pessoa, né? Está em Mateus 24, verso 15. Vamos ler, leia comigo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Veja então, Jesus citando Daniel como profeta. Tem gente que não aceita as profecias de Daniel como se Jesus aceitou, e ainda é para você ler e entender, né? Muito importante estudar Daniel. Aliás, eu recomendo fortemente que você assista aqui o nosso curso Daniel e o Grande Conflito. Teve uma pessoa que comentou assim: estou maratonando, estou assistindo de novo, desde o primeiro. Porque são vários vídeos, a gente começou com Daniel 1 e está indo, né? Terminamos Daniel 11 e agora iniciamos o 12. Estamos quase terminando aí o livro de Daniel, né? Mas vejam, por exemplo, Apocalipse, capítulo 1, verso 3, o que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu gosto muito daquele hino que tem essa letra aí, né? Bem-aventurado aquele que lê. E aí vai, né? Muito lindo aquele hino. E é verdade. Vejam vocês que existe uma felicidade, existe uma bênção em conhecer a Deus por meio da Bíblia. São felizes aqueles que leem. Mas às vezes a pessoa é analfabeta, então são felizes os que ouvem. Que coisa! São felizes também os que guardam as palavras da profecia. E todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter felicidade, então procure conhecer o Criador através da Bíblia Sagrada. Vamos ler novamente o verso principal de hoje, o verso para memorizar? Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor.
O Senhor que faz misericórdia, que faz juízo, que faz justiça na terra. E aí vem a próxima parte. Deus deseja ser conhecido. Muitas vezes parece que é tão difícil compreendermos a Deus, né? Fala, Senhor, eu não estou entendendo isso, eu não estou entendendo esse caminho, né? E a lição explica que nós somos seres finitos, imperfeitos, e por isso é difícil entender completamente o Criador, compreender completamente o Criador. E por isso que uma das perguntas que aparece nesse tema é: o que a Bíblia ensina sobre o conhecimento de Deus em comparação com o nosso? E alguns textos bíblicos são mencionados, eu vou ler aqui. O primeiro deles está em Salmos, capítulo 139, dos versos 1 ao verso 6. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Que coisa fantástica, né? Você nem abriu a boca e Deus já sabe o que você vai falar. Por isso, muito cuidado com o que você vai falar, do que você pensa, né? Deus sonda, Deus conhece. Como é que eu compreendo isso? Como é que Deus lê o meu pensamento? Você sabe como é que ele lê? Eu não sei, mas ele lê. A gente ora em pensamento e ele ouve. Como é que funciona isso? Não sei. Salmo 147, verso 5 diz: Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Como medir o entendimento de Deus? Não tem. Tem até um hino que diz que se a água do mar se transformasse em tinta e o céu em papel, não seria possível descrever o amor de Deus. Né? É o hino Sublime Amor, né? Sublime amor, o amor de Deus. Tem um trechinho que fala isso lá, né? Eu gostaria de cantar, hein? Um dia no céu Deus vai me dar a voz de cantor, né? Aqui na terra eu não tenho essa voz, não, né? Mas Romanos capítulo 11, 33, leia aí. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Insondável. Você pode tentar entender, mas não consegue. Né? 1 João 3,20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Muitas vezes o nosso coração acusa, né? Você percebe que fez alguma coisa errada. E Deus conhece mais ainda, né? E a lição faz um comentário, a lição diz assim: jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois ele é infinito e onisciente. Mal conseguimos compreender as coisas criadas, então como poderíamos entender completamente o Criador? É simplesmente impossível. No entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a nossa salvação. Isso é importante, né? Quando você lê a Bíblia Sagrada, pode ser que na primeira leitura você não compreenda tudo. Por isso a gente lê de novo, e de novo, e de novo. E o Espírito Santo vai revelando. Cada vez que você lê, você descobre coisas novas. É Deus falando ao seu coração. E você vai compreendendo, compreendendo. A Bíblia diz que a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, assim, o amanhecer. Ela vai clareando, clareando, vai clareando, até que se torna dia perfeito. Ou seja, o conhecimento vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que você tenha um entendimento completo. Talvez não aqui na Terra, mas um dia no céu, né? Vamos para a próxima parte? A ordem para selar as palavras. E o verso inicial está em Daniel capítulo 12, verso 4, onde diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber multiplicará.
Quando você lê esse mesmo texto em outras versões, e eu gosto de fazer isso para a gente entender melhor, você percebe alguma coisa que você não tinha percebido, quem sabe, naquela versão anterior. Então, vou ler com vocês na nova tradução na linguagem de hoje. Diz assim: E você, Daniel, não conte nada disso a ninguém. Feche o livro com um selo, para que fique fechado até o momento final. Muitos correrão de cá para lá, procurando ficar mais sábios. E o anjo disse que esse assunto seria melhor compreendido no tempo do fim. E quando estudamos aqui em Daniel 11 sobre o tempo do fim, Daniel 7, a gente vê que o tempo do fim começou em 1798. Ou seja, ali, por volta do século XVIII, as profecias de Daniel começaram a ser lidas, estudadas, interpretadas e discutidas. O livro foi aberto. Né? Lembram, os livros eram selados, era um rolo, né? E a pessoa fechava assim e punha um selo de cera. Então o livro ficou fechado até aquele período, mas a partir daí estava aberto. Eu recomendo a você assistir aí o Daniel e o Grande Conflito, aqui no canal Chegou a Hora. Você vai ver como o conhecimento dessas profecias de Daniel aumentou tremendamente. Quantos livros escritos existem? A compreensão hoje é muito maior de cada detalhe da profecia. Desde Daniel 2, a profecia da estátua, começou já a ser estudada já lá no início do cristianismo, mas depois Daniel 7, na época da reforma, né? Daniel 8 já foi um pouco depois, já foi ali no século 18, 19, né? Que as pessoas começaram a estudar melhor esse período. Ellen White fala sobre esses dois livros, Daniel e Apocalipse. Ela diz assim: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel exigem nossa atenção, uma vez que se relacionam com o tempo em que vivemos. Com elas, devem se ligar os ensinos do último livro do Novo Testamento. Satanás leva muita gente a crer que as partes proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador, não possam ser compreendidas, mas a promessa é clara de que uma bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Uma bênção especial. É por isso que a gente vai estudar, né? É por isso que a gente estuda Daniel. É por isso que estudamos o Apocalipse, né? Para receber essa bênção. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve, mais bem-aventurado aquele que guarda, não é? Vamos para a próxima parte, estudando a palavra. E aí nós temos alguns textos para nós lermos, Mateus 5, 18, 2 Timóteo 3, 15 e 17, Lucas 24 a 27, e vem uma pergunta: o que esses textos nos ensinam sobre como devemos abordar a profecia bíblica? Vamos ler então, Mateus 5, 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Muitas pessoas dizem que parte da lei foi abolida. Mas como é que pode, se Jesus está dizendo que não podia ter tirado nenhum tio? Um negocinho de nada, uma letrinha, né? Não pode mudar. Né? E diz que tudo vai se cumprir também, viu? Tudo vai se cumprir. As profecias se cumprirão. 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe uma coisa aí? Aí está dizendo que a Bíblia é que dá sabedoria. E percebe que lá em Daniel, lá é dito que as pessoas correm de um lado para o outro procurando ser mais sábias, ou seja, estudam a Bíblia Sagrada, né? E vão sendo mais sábias. E diz também que toda a Escritura é inspirada por Deus, porque algumas pessoas dizem: o Velho Testamento não serve mais, só o Novo. Meu amigo, aqui está dizendo que toda a Escritura é inspirada e toda a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação. Do Gênesis ao Apocalipse, é toda ela, incluindo aí os 10 mandamentos que estão lá na lei de Deus. Cada detalhe.
incluindo o livro do Apocalipse, e incluindo aqueles textos, quem sabe, que falam de um pecado acariciado na sua vida. Serve para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para aperfeiçoar o homem, aperfeiçoar a humanidade. E Jesus diz mais em Lucas 24, 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A Escritura na época de Jesus era o Velho Testamento. Então ele começava por Moisés, porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros, né? E aí continuava com os outros profetas, né? E tem outro texto que fala, inclusive, que ele também mencionava os Salmos. E ele procurava mostrar que a profecia, muitas delas se cumpriam na vinda dele, na primeira vinda, né? E agora estudamos o segundo, o Novo Testamento, onde vemos os cumprimentos das profecias e também estamos esperando o finalzinho, né? Que é a volta de Jesus. Existe um texto que é colocado aqui na lição, na parte auxiliar, que fala de um estudante da Bíblia chamado Guilherme Miller. Na verdade, o nome em inglês é William Miller. Às vezes as pessoas traduzem o nome das pessoas, mas o nome é William Miller, ou Guilherme Miller. E ele foi uma pessoa que procurou estudar a Bíblia para mostrar que a Bíblia estava errada. Ele não acreditava muito na Bíblia, disse, não, esse livro aí não consegue entender, não serve para nada. Alguém disse assim, então estude, leia. E ele quis estudar para provar que a Bíblia estava errada. E ele foi fisgado. Percebeu que a Bíblia estava certa. E foi uma pessoa que influenciou muita gente. Houve um período que é chamado de período milerita, né? Ele acreditava na segunda vinda de Jesus. Dali nasceu o Adventismo, as pessoas que esperavam a segunda vinda de Jesus. E o que ele diz ali? Primeiro ponto. Cada palavra tem sua importância para o assunto apresentado na Bíblia. Segundo, todo versículo da Bíblia é útil e inteligível se estudado com dedicação. Terceiro, nada revelado na Bíblia será escondido daqueles que pedem com fé, sem duvidar. Olha aí, 3 pontos importantes até agora, hein? Cada palavra é importante, todo versículo é útil, e nada será escondido se você pedir a Deus fé e não duvidar. E aí o ponto 4. Para entender a doutrina, junte todas as passagens bíblicas sobre um assunto que deseja conhecer, então deixe cada palavra ter sua devida influência e, se puder formular a sua teoria sem contradição, você não está em erro. E o 5º ponto, a Bíblia é sua própria intérprete, pois é suficiente, né? A Bíblia mesmo diz assim, a regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, né? Você vai estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ligando esse verso com o outro. Por exemplo, para entender o Apocalipse, a gente tem que estudar o Gênesis, né? E para entender Daniel 8, por exemplo, que fala do santuário, você tem que estudar sobre a Páscoa, sobre o santuário, lá no Êxodo, né? Levítico, para compreender melhor. É assim mesmo. A Bíblia leva para outra parte. Agora, a próxima parte que vamos estudar tem o título literal ou simbólico. Literal ou simbólico. Porque muitas vezes a Bíblia traz alguma coisa que é literal. Quando Deus abre o Mar Vermelho, era o mar mesmo. O mar está vermelho, né? Aliás, o nome do mar é Mar Vermelho, mas ele é azul. O mar se abre, literalmente, né? Agora, quando você vê a palavra mar lá no Apocalipse, muitas vezes significa povos, nações, línguas. Então você tem que ver. Alguns lugares é literal, alguns lugares é simbólico. Na verdade, muitas profecias são dadas em símbolos, mas outras não, né? Quando o Jonas chegou lá em Nínive e falou assim, essa cidade vai ser destruída dentro de 40 dias. Não tinha simbolismo nenhum, ela ia ser destruída mesmo. Mas as pessoas se arrependeram e acabou não sendo. Mas outras não. Os anjos chegaram para Ló e disseram, essa cidade vai ser destruída com fogo. E eles tiveram que tirar o Ló de lá de Sodoma, né? Quando estudamos, por exemplo, Daniel capítulo 7, a Bíblia também fornece a chave. Lembra que Daniel pergunta para o anjo, o que significa isso? E o anjo vem e explica. Então, é possível compreender os símbolos contidos na profecia.
Jesus, por exemplo, quando ele fala da destruição do templo, ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Era literal. Não ia ficar mesmo e não ficou. Quem vai a Jerusalém, eu, por exemplo, fui a Jerusalém, até tem uma foto minha lá, junto com as pedras, né, que caíram, aquilo foi jogado e ali ficou, pedras pesadíssimas, né? Então, Jesus estava falando de um evento futuro, mas é um evento literal que ocorreu, a destruição do templo, que ocorreu no ano 70, né? E a lição apresenta alguns desses símbolos e a sua interpretação. Até no meu blog eu coloquei uma tabela de interpretação profética. Assim, o símbolo, o que significa e os textos da Bíblia, né? Eu vou deixar, quem sabe, aqui na descrição do vídeo o endereço do blog, para aqueles que gostam de estudar, pode ir lá e dar uma imprimida naquela tabelinha e levar consigo dentro da Bíblia, né? Ou estudar. Mas a lição traz alguns, sabe? Por exemplo, Daniel 7, verso 7. Vamos ver aqui a questão de chifres. Diz assim: e depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja, eu não vou interpretar todos os símbolos, mesmo porque foi interpretado aqui quando estudamos Daniel capítulo 7, mas esse quarto animal tinha 10 chifres. Era um animal terrível, espantoso. Tinha vários animais, né? Você se lembra de Daniel 7? Um leão, um urso, um leopardo e esse animal terrível, espantoso. Cada animal simbolizava o império que viria. E como veio, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E esse quarto animal simbolizava Roma. E ele tinha 10 chifres. Em Daniel 8, verso 3, também aparece essa questão de chifre. Parece assim: então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Se vocês forem lá estudarem Daniel 8 comigo, vocês vão ver ali um carneiro com 2 chifres. Tinha um bode que voava, né? E ele vem voando assim, tem um chifre notável, ele ataca o carneiro. Mas o próprio anjo, ele dá o significado esses 2 chifres, inclusive do chifre notável, como é chamado ali o chifre do bode, né? Então, em Daniel 7:24, o próprio anjo diz que chifre significa na profecia. Veja, Daniel 7:24 diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão naquele mesmo reino. Então teremos nos últimos dias 10 reinos. Na verdade, existe dupla interpretação aqui, porque inicialmente Roma se dividiu em 10, e alguns pensam nesses 10. Mas também o Apocalipse fala que nos últimos dias terão 10 reis que acabam destruindo a besta. E existe um plano aí da nova ordem mundial realmente dividir o mundo em 10 partes, em 10 regiões, né? A nossa aqui é o Mercosul. A comunidade europeia é outra, né? A União Africana é outra. Então, tem aí esses 10 reis, 10 reinos, né? E Daniel 8, verso 20, o anjo também explica quem são aqueles chifres na cabeça do carneiro. Aquele carneiro com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Olha só. E parece que um chifre era um pouco diferente do outro, porque a Média era menorzinha, a Pérsia era um pouco mais forte, né? Um pouco mais forte. Vamos ver um outro símbolo. Agora, a espada. Em Apocalipse 1,16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de 2 gumes. Quando a gente lê um pouco a Bíblia Sagrada, e vai lá em Efésios capítulo 6, 17, Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Então, espada é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vejam, a própria Bíblia dá a identificação. É possível entender as profecias. Mais um símbolo: mulher. Apocalipse 12, verso 1 diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E no caso aqui, essa mulher está grávida, né?
esperando para dar à luz. Nós estudamos isso em Apocalipse 12, já aqui. Aí vamos estudar de novo. Vamos estudar de novo. Né? Então, nós temos aí Efésios 5, 31 a 32, que mostra o que significa mulher na Bíblia. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então aqui o símbolo de mulher é a igreja. Exatamente. E no Apocalipse, você vai ver essa mulher pura simbolizando a igreja pura de Cristo. E vai ver uma mulher prostituta simbolizando a falsa igreja. Uma igreja que se desviou, uma igreja que se tornou Babilônia. É interessante, né? Está escrito mulher, mas significa igreja lá no Apocalipse. E a própria lição traz uma explicação bastante interessante, onde diz assim: quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve interpretar a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás do simbolismo profético desaparece. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza poder político ou nação, espada representa a palavra de Deus e mulher se refere à igreja. Vemos claramente a Bíblia se explicando. E Ellen White, ela diz o seguinte: quando você examinar as Escrituras com desejo de conhecer a verdade, o Espírito de Deus encherá o seu coração e a palavra de Deus iluminará sua mente. A Bíblia é sua própria intérprete. Uma passagem explica a outra. Ao comparar os versos que se referem ao mesmo assunto, você verá harmonia que nunca imaginou. Que coisa impressionante. Bom, hoje a gente só iniciou aqui essas lições, né? Serão 13 lições, mais 12 além dessa, para a gente aprender um pouco de como estudar a profecia bíblica, né? Quando você abre isso aqui, o guia de estudo, aqui na primeira parte, aqui, logo na página 6, tem uma introdução. Foi feita pelo pastor Sean Bonstra. Ele é o orador da Voz da Profecia. E ele diz o seguinte, logo nessa introdução: no conjunto das passagens encontramos imagens, símbolos e metáforas que nos ajudam a ver a beleza e a profundidade das profecias sobre o fim dos tempos, especialmente no Apocalipse. Esse exame, porém, deve ser feito com oração, humildade e submissão, pois, afinal, se estudarmos a Bíblia com um coração rebelde, estaremos perdendo o nosso tempo. Então, que o Senhor nos ajude, né? A termos a humildade, a submissão ao Espírito Santo, para que Ele nos ensine, nos mostre as lições de Deus, as lições que Ele tem para cada um de nós, a lição que Ele tem para você, nessas profecias da Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, estude essa lição da escola sabatina, que ajuda a gente a estudar melhor, né? E vamos tomar a decisão de aceitar a palavra de Deus, aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Um dia estaremos no céu conversando com o próprio Jesus. E aí tudo vai ficar esclarecido. Se ainda ficou alguma coisa que a gente não entendeu, vamos entender. A nossa mente vai se abrir. Vamos orar. Ore comigo. Querido Pai Celestial, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que a gente louva o Senhor. Sempre, sempre, sempre. O teu nome é santo. E nós louvamos o teu nome. Obrigado pelas profecias da Bíblia Sagrada, Senhor. Obrigado por teu amor e cuidado em nos revelar o futuro através da palavra de Deus. Nos dê entendimento e a sabedoria que vem do céu. Continua abençoando essa pessoa que estuda comigo, que assiste aqui ao canal Chegou a Hora. Esteja com ele, com sua família. Em tua misericórdia, em tua graça te pedimos que nos leve para morar contigo um dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, se você quer aprender mais sobre o assunto das profecias, assista aos outros vídeos aqui do canal Chegou a Hora. E se você não é inscrito, não perca tempo, se inscreva. E se você já se inscreveu, dá uma olhadinha aí, porque às vezes, sabe, eu não sei por que a inscrição vai embora.
Então, se inscreva de novo, tá? E acione aí esse sininho das notificações para você ser notificado sempre que a lição é postada ou um outro vídeo é colocado aqui no canal. Chegou a hora. Aí, por favor, né? Deixa aquele like poderoso, né? Isso é muito importante, sabe? Parece brincadeira, mas é importante para o crescimento do canal e para a plataforma oferecer o vídeo a outras pessoas. Agora me diga uma coisa, você acredita nas profecias da Bíblia? Acredita mesmo? Por que você acredita? Coloque aqui nos comentários, eu quero saber. Você acha que é possível entender as profecias? Comente aqui. É possível, não é possível? Né? Quero conhecer a sua opinião. Bom, por hoje vamos ficando por aqui, né? Mas vou relembrar esse verso maravilhoso de Apocalipse. Eu vou ler na Bíblia Nova Versão Transformadora. Acompanhe comigo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Eu te aguardo no nosso próximo programa. Até lá. Ah, não se esqueça, hein? Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata!